Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o deputado federal do PRB de São Paulo, Beto Mansur. Vice-líder do governo na Câmara, é um dos parlamentares da tropa de choque do presidente Temer. Mansur foi vereador, prefeito de Santos por 2 mandatos e está no 5º como deputado federal. Nesta semana tem uma importante missão: ajudar o governo a derrotar a denúncia contra o presidente Temer na Câmara. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Amanda. Prazer estar aqui. Cumprimentar aí todos os telespectadores da Rede TV. É um grande prazer recebê-lo e o senhor tem muito trabalho pela frente. A gente está aqui gravando esse programa na sexta, na verdade, vai ao ar na segunda-feira à noite, semana decisiva para o governo Temer. E é interessante porque sempre que fazem referência ao senhor, dizem, é um dos deputados da tropa de choque do governo Temer. Como é que é isso? Como é que funciona fazer parte da tropa de choque? Explica isso para a gente, deputado. Na verdade, a gente é da tropa de choque das reformas que o Brasil precisa, né? Eu acho que, lógico que eu conheço Michel Temer há muitos anos, ele teve esse incidente da gravação, etc., em que vem se defendendo, e lógico que isso é uma coisa importante até para que a gente possa encerrar esse assunto, porque, no nosso entender, essa denúncia ela é inócua, ela já juridicamente foi decidida na Comissão de Constituição e Justiça e agora, nessa quarta-feira, vai para o plenário. Mas inócua por quê, deputado, já que o senhor tocou nesse assunto? Não são, quer dizer, a denúncia, a acusação de corrupção passiva, vamos lembrar que é a primeira vez que um presidente é denunciado na história do Brasil por corrupção, denunciado por qualquer coisa, nesse caso por corrupção passiva, quer dizer, tem a gravação lá de um homem que foi dito como interlocutor, o ex-deputado Rocha Loures, recebendo uma mala de R$500 mil, depois tem uma conversa nada republicana do empresário Joesley Batista com o presidente Temer, falando sobre a compra de juízes, de procuradores. O presidente Temer, em nenhum momento, leva isso adiante, faz menção a isso, às autoridades responsáveis. Não é uma denúncia grave? O que acontece é o seguinte, é importante que a sociedade perceba que você teve uma denúncia. Por que eu falo que ela é inócua? Por parte do Ministério Público Federal. Eles pressupõem de que aquele dinheiro que foi entregue para o Rocha Loures, que é um deputado suplente, ele estava sendo destinado ao presidente da República, é uma coisa que, entre você fazer essa declaração e você não ter veracidade absolutamente nenhuma sobre esse fato, o fato que a gente vê é que o Rodrigo Rocha Loures foi numa pizzaria, pegou lá uma mala com R$500 mil, mas não necessariamente aquele dinheiro era para o presidente da República. Ou seja, a culpa do Rodrigo Rocha Loures está caracterizada, porque foi filmada, mas existe uma lacuna, porque aí não se sabe o que aconteceu com a mala, ou o que aconteceria com a mala em seguida. Ou mesmo se o dinheiro seria destinado ao presidente da República. Temer. Então, há uma distância muito grande nesse processo. A Comissão de Constituição e Justiça, que ela tem gente muito capacitada na área jurídica, etc., ela analisou tecnicamente com profundidade. Depois de muitas trocas, né? Verdade seja dito, umas 15 Sim, trocas aí de homens na CCJ. Isso é uma coisa normal que existe na Câmara dos Deputados. Você já teve denúncia contra o ex-presidente Lula, que foi barrada, você já teve denúncia contra o ex-presidente Fernando Henrique, que também foi barrado. Então, o que eu quero dizer a todos vocês é que a Constituição brasileira ela foi muito sábia quando definiu que para você dar continuidade ou autorizar o Supremo Tribunal Federal a abrir um inquérito contra o presidente da República, precisa de 2/3 dos votos dos parlamentares. Então, nós vamos para o plenário, lógico que nós vamos estar defendendo o presidente da República nesse sentido, de que não deve ser dada continuidade pela falta de materialidade na própria denúncia, e aí a gente vai para o voto. Lembrando que quem precisa colocar 342 votos a favor da continuidade da denúncia é a oposição. E ela não tem. Ou seja, é a tarefa mais árdua, né? Porque, a rigor, o governo só precisa de 171 votos a favor para derrubar essa denúncia, né? O governo, na verdade, não precisa nem de 171 votos.
Porque podem ter as ausências. O rito que foi definido pela Secretaria-Geral da Mesa e etc., que vai ser seguido nesta sessão, que é uma sessão que vai ser específica para discutir essa denúncia, você vai ouvir o próprio deputado Paulo Abiacchio, que apresentou o substitutivo, você vai ouvir a defesa do presidente, você vai ter, inclusive, um quórum específico para encerrar a discussão, se acharem por bem, que é 257 deputados presentes na sessão, mas para você deliberar se encerra o assunto ou se você dá continuidade, no painel tem que ter 342. Então, por isso que a gente está aí fazendo desafios para que a oposição, que fez um alarde muito grande dessa denúncia, venha para o plenário, marque presença e a gente tem que ir para o voto. E no voto nós vamos ganhar. E essa parece ser a dúvida principal hoje, né, deputado? Acho que não é nem se o presidente Temer tem ou não votos suficientes para barrar a denúncia, mas é se haverá 342 deputados em plenário na quarta-feira para votar. Qual a sua aposta? Sim, eu espero que a oposição venha para o plenário, porque vai ser muito ruim para a oposição nós, da base do governo, marcando presença, discutindo um tema importantíssimo, porque se criou uma crise política nesse processo, a oposição ficar de fora fazendo obstrução. Não tem absolutamente nenhum cabimento. O que o senhor está dizendo na prática é que o governo não tem esses 342 parlamentares para garantir o início, a abertura da votação. Vocês precisariam contar com a oposição ou com deputados governistas que não vão votar a favor do presidente Temer para ter o quórum. Sim, nem oposição nem situação tem 342 votos no total. Por isso que é importante dizer uma coisa a vocês. Essa denúncia, ela acaba gerando uma crise política. E na crise política, muitas vezes você não consegue votar coisas de interesse da sociedade brasileira, tipo reforma da Previdência, as questões que envolvem a parte econômica do governo. Claro, fica tudo paralisado, Isso. né? A única pauta é essa, é a gerar denúncia. mais emprego para resolver o problema gravíssimo aí de uma enormidade de pessoas desempregadas. Então, a gente quer resolver essa questão rapidamente na quarta-feira e tocar a vida em frente. Quer dizer, é de interesse do governo votar na quarta-feira, por mais que vocês atribuam também essa responsabilidade à oposição, ou seja, os oposicionistas têm que ir ao plenário, têm que marcar presença para ter o quórum de 342, é do interesse do governo sim votar rapidamente isso. Sim, claro que é do interesse do governo, até porque a gente tem que tirar isso da frente para poder ter uma outra pauta na vida da Câmara e da sociedade brasileira. Nos bastidores, alguns governistas já falam em adiar a votação dessa primeira denúncia, esperar a próxima denúncia, que deve vir ainda no mês de agosto, a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E votar as duas juntas, é uma boa estratégia? Faz sentido isso para o senhor ou não? Não, não faz sentido nenhum, até porque, pelo regimento da Casa, é importante dizer a vocês que você tem uma denúncia formulada, você tem que votar essa denúncia. Não adianta você trazer uma segunda denúncia, juntar as duas e ter uma votação só. Então, eu tenho uma defesa de que o Procurador-Geral da República deveria juntar as denúncias, se tiver as denúncias todas a serem formuladas, que se formulasse de uma vez. Mas já não fez isso, né? Não quis fazer. Agora, aí você vai ter essa denúncia, vai ser julgado na própria quarta-feira e, no meu entender, nós vamos tocar a vida, porque eu acho que a próxima denúncia ela vai ser muito mais fraca do que essa primeira que foi formulada. Agora, qual é a perspectiva do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Se não for votada a denúncia na quarta, será marcada novamente na quinta, na sexta, na outra segunda, e assim sucessivamente até haver quórum? Você, normalmente, lógico que o presidente da Câmara sabe qual é o tempo dele, mas normalmente o que acontece é que toda terça-feira você tem reunião de líderes. Lembrando que especificamente essa discussão dessa denúncia, ela vai ter uma sessão extraordinária, específica para ela. Não vai estar misturado com a ordem do dia, ela também não tranca a pauta da ordem do dia. Então, você, possivelmente, na terça-feira,
nós teremos votações ordinárias, em sessões ordinárias, nas quais nós vamos votar o que está na pauta da Câmara e na quarta-feira a gente vai votar, vai ter essa votação extraordinária da denúncia. Se não conseguir quórum, o presidente pode chamar uma próxima sessão para o mesmo dia, ou para o dia seguinte, ou para a semana seguinte. Aí vai depender do que vai decidir o presidente da Câmara. E aí vai tentando até conseguir o quórum. Mas eu digo a vocês que a gente vai conseguir. O senhor acha? Eu acho. Na que na quarta-feira. quarta-feira a gente encerra esse assunto. Os senhores têm conversado também com os líderes da oposição? Porque parece que houve esse acordo de bastidores ainda na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com os líderes da oposição. Tudo bem, não vamos votar agora antes do recesso, mas vamos votar assim que voltarmos de recesso, e ficou acordado, combinado aquele dia 2 de agosto. E isso é levado a sério, essa combinação, esse acordo entre líderes, né? Por mais que estejam em campos políticos opostos. Muitas vezes as pessoas veem que a gente está na disputa, está brigando. Mas são amigos, né? No plenário, mas as pessoas, a maioria se respeita muito, né? E acordo, quando é feito, é combinado, é cumprido. E houve esse acordo na CCJ? Houve um acordo no qual a oposição, na ideia dela, de que deveria ter o recesso para desgastar o governo e etc., coisa que, na minha visão, não aconteceu. Isso que eu ia perguntar ao senhor. Esse recesso fez bem ao presidente Temer? Ou fortaleceu o governo? A gente continuou trabalhando. Por exemplo, eu, particularmente, não tive recesso, continuei trabalhando. Sem férias. E aí, lógico, você tem uma série de parlamentares que saíram, fizeram recesso, estão nas suas bases, mas eu não visualizo assim que a sociedade saiu à rua para poder pedir a saída do presidente Temer. Pelo contrário, não houve isso. E a oposição talvez apostasse nisso para desgastar o presidente Temer e no pós-recesso aceitarem a denúncia. Essa foi a estratégia que a oposição usou. Falou, não vamos votar isso agora, deixa o recesso vir. Aí veio o recesso e aí vão ter que cumprir o que foi combinado, que é todo mundo estar presente para a gente votar e encerrar esse assunto. Deputado, já que o senhor é conhecido como o homem do mapa, dos números, do mapa dessa votação, vamos ver se o senhor é bom de prognóstico. Se realmente a denúncia for votada na quarta-feira, quantos votos favoráveis o governo Temer terá? Eu acredito que para o encerramento da denúncia, é lógico que, repito, que eles têm que colocar os 342, mas se a gente tiver lá a presença da oposição, a presença da situação, possivelmente a gente tem uns 300 votos contra a denúncia. Não, 300 votos é um cenário bem otimista, Sim, né? Mas eu sempre trabalho no otimismo. Eu sou uma pessoa que faço muito cálculo. Por exemplo, no impeachment da presidente Dilma, nós tínhamos calculado um dia antes que a gente ia entrar e ter o impeachment, votar o impeachment com 368 votos, deu 367. Por quê? Porque o ex-presidente Lula mudou um voto durante a noite, durante a madrugada, de um parlamentar colega nosso do Nordeste. Ele votou abstenção e não votou conosco. Mas, por exemplo, a gente já sabia de antemão que o Bruno Araújo, que hoje é ministro das Cidades, seria o voto 342. Que era o necessário, né? Foi o dele o voto decisivo, digamos assim. Então, a gente faz um cálculo muito criterioso, eu sou muito conservador. Tá bom, então vamos para o seu cenário conservador. Esse foi o cenário otimista, perto de 300, agora vamos que nem mercado financeiro aqui, fazer o cenário mais pessimista, o cenário mais conservador. Vai, o cenário conservador. Vamos ter lá uns 260, 270 votos. O senhor acha que menos de 260 votos o governo não terá? Menos não terá. Nós vamos ter aí a base toda votando, inclusive os ministros do governo, vão se desincompatibilizar? Vão, teoricamente, eles renunciam ao mandato deles de ministro, vêm para votar porque eles são os titulares, os suplentes saem e eles voltam no dia seguinte. Mas os ministros estarão presentes são até porque... São quantos para que vão votar, que tem o cargo de deputado? Eu acho que nós temos 6 ministros. Uhum. E aí eles vêm, votam e retornam no dia seguinte. E quantos indecisos a gente tem hoje? Porque eu lembro que no começo da semana passada havia 80 indecisos, o presidente Temer e também toda a tropa de choque fez os telefonemas para tentar reverter esses votos, para tentar conquistar esses votos, melhor dizendo. Quantos indecisos há hoje?
Eu acredito que a gente, lógico, vai passar o final de semana, a gente deve ter aí em torno, na próxima quarta-feira, a gente deve ter em torno aí de uns 60, 50 indecisos, entendeu? Então já conseguiu diminuir um pouco isso, lógico né, de 80. A gente vai ter uma reunião, possivelmente amanhã, para também acompanhar, fechar esses números quando a gente estiver em Brasília, mas eu acredito que a gente vai diminuir muito o número de indecisos. Qual a importância para o governo de ter uma votação folgada, uma votação expressiva a favor do presidente? Olha, a obrigação, logicamente, é da oposição de colocar essa presença. Claro, tá mas certo? o governo está trabalhando para ter um número maior não possível. necessariamente esse número de parlamentares que estarão votando contra a denúncia vai refletir a base do governo para as próximas eleições. Ou para as próximas votações. O que eu digo, porque há sempre uma comparação assim, se chegar perto de 300, que é o seu cenário otimista, então quer dizer que o governo estaria próximo dos votos necessários para a reforma da Previdência, que são 308. Uma coisa não quer dizer, uma coisa é você estar votando, eventualmente, a denúncia contra o presidente, que pode ser que muito parlamentar da base não compareceu, porque teve, eventualmente, outra atividade, etc., mas que vota, por exemplo, a favor da Previdência. E quem está votando a favor da continuidade também vota a favor da Previdência. Não quer dizer que quem está votando a favor da continuidade da denúncia vai votar contra os projetos do governo. Mas, de qualquer forma, é um termômetro, né? É um indicador que será levado em esse consideração. Esse não é o grande termômetro, vou te ser sincero, porque eu mexo muito com esses números, conheço quase que a totalidade dos deputados e deputadas na casa. Não há um reflexo. Não é tão fiel. Vamos dizer, teve 250 presentes lá contra a denúncia e nós não vamos conseguir aprovar a reforma da Previdência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, deputado, esse número de 250 é importante, porque se for um número muito menor que isso, votando a favor do governo, ou mais próximo a 200, não preocupe, inclusive, na próxima denúncia contra o presidente Temer, embora o senhor diga que a materialidade deve ser mais frágil do que a atual denúncia, já será a segunda denúncia. Então, há um desgaste, uma fragilização natural do governo. Se esse número ficar mais perto de 200, não acende lá aquele sinal de alerta para o governo? Não, eu acho que não. Eu visualizo que a sociedade ela já compreendeu que foi formulada uma denúncia e a sociedade acompanhou e percebeu que a denúncia era muito fraca, muito inócua, sem dados concretos. E lembrando que o presidente da República, não só Michel Temer, mas qualquer presidente da República, só pode ser eventualmente indiciado em alguma coisa durante o período dele do mandato de presidente. Então, o fato que tem hoje é o fato da fita, da gravação do Joesley, que deixou a sociedade brasileira também muito perplexa com esse cara fazendo tudo o que fez no Brasil e não ser preso, não ser condenado, não acontecer nada com ele. Então, tem muita coisa que aconteceu ao longo desse tempo, da gravação do dia 17 de maio até hoje, que alertou a sociedade brasileira no sentido de que falou, peraí, isso que o Ministério Público também está propondo não está certo, vamos devagar e vamos tirar o presidente agora, para quê, se a gente vai ter eleição o ano que vem. Deputado, a base aliada do presidente Temer já ficou muito próxima a 400 deputados. A gente lembra que na primeira votação da PEC do teto de gastos foram 366 votos favoráveis. Qual o tamanho dessa base aliada hoje, senhor, que é bom de número? Ela continua muito perto. Não, é menor. Se os senhores não conseguem colocar nem 342 para garantir o quórum, ela já é pelo menos menor do que isso. Não necessariamente, por isso que eu te falo. Uma coisa é você, eventualmente, colocar o quórum para votar a denúncia ou rejeitar a denúncia, que, na verdade, é obrigação da oposição, não nossa. E a outra é você poder aprovar as medidas que são necessárias para resolver o problema econômico do Brasil. Por exemplo, eu tenho uma visão e eu defendo que a gente vote a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência ela é necessária para estancar esse déficit que existe. A gente vai tratar isso já, deputado, mas onde é que estão as principais defecções? Em que partidos? Você tem, por exemplo,
uma divisão, diria para você, não tanto com relação ao governo, mas uma divisão interna do PSDB. Como é que essa bancada vai votar na quarta-feira? Você vai ter um pouco mais da metade do PSDB votando contra a denúncia. Nós vamos ter maioria dentro do PSDB votando contra a denúncia. Um pouco mais da metade, mas aí fica aquela contradição, né? Porque eles têm 4 ministérios importantes, haverá algum tipo de retaliação? Não acredito que o governo faça retaliação contra o PSDB. Eu acho que você tem mais um problema de interna corporis, vamos dizer, um problema interno do PSDB. De disputa interna pela liderança do comando do PSDB do que outra coisa. É lógico que o PSDB, por isso que eu te falo, até tem muito parlamentar que eventualmente vai pedir a continuidade da denúncia para o Supremo, etc., mas vai votar a favor da Previdência. Até porque sempre apoiou esse projeto. Vai votar a favor de um enxugamento do Estado e etc. Então, a gente tem que ter um pouco de calma de falar assim, não, a base tem que estar toda unida em torno dessa questão da denúncia. Repito, quem tem que pôr é a oposição, os 342. Mas também é de interesse do governo, né? Esse é um discurso cômodo para o governo, mas o governo, o senhor mesmo admitiu, quer liquidar esse assunto na quarta-feira, se possível, né? Vou pedir licença um minutinho, deputado, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não saia daí. Olá, o A Notícia está de volta com o vice-líder do governo na Câmara, deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Deputado, melhorou a relação entre o presidente Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Estava meio estremecida antes do recesso, né? Até o comecinho do recesso. Estava nada, é que tem muita fofoca, né? A relação... A fofoca faz mal às relações. A relação do presidente Michel Temer com o deputado Rodrigo Maia é muito boa. Inclusive, tivemos aí ontem, num jantar, conversando, todos juntos. Eu acho que é lógico que você tem um presidente da Câmara, o Rodrigo, que ele é árbitro desse processo. E é o sucessor natural também, sim, caso o presidente seja afastado. Então, ele tem que tomar muito cuidado, mas há uma relação institucional muito respeitosa entre o presidente Michel Temer e o Rodrigo Maia. Mas o senhor diria que eles se reaproximaram? Porque na época da votação da CCJ, realmente o presidente da Câmara estava mais distante, evitando participar de eventos ao lado do presidente Temer, sem fotografia. O senhor acha que essa relação já foi reconstruída? Eles voltaram às boas de antigamente? Não, eles não se separaram, não. Eles têm uma relação... Eu tenho muita relação antiga com o Michel Temer, e tem ótima relação com o Rodrigo. Eles são respeitosos, entendeu? Lógico que o Rodrigo, e acertadamente, ele, como eu te disse, árbitro de um processo, como presidente da casa, ele se preserva ao máximo, mas institucionalmente eles se relacionam muito bem. Porque nos bastidores até falou-se que ele havia sido picado pela mosca azul do poder, né? Por causa disso, porque ele seria o próximo a sentar na cadeira da presidência. Não é verdade. Ele não tem essa característica de querer fazer qualquer tipo de ato que possa marcar como alguma coisa de conspiração, etc. O Rodrigo é uma pessoa que tem história, muito correto no que faz. Deputado, na semana passada saiu uma pesquisa Ibope, né, a mais recente, que mostra que a desaprovação ao governo Temer chegou a 70%, né? Ele tem apenas 5% de ótimo, bom, que é o pior número, é o pior resultado da série histórica do Ibope. Coloca o presidente Temer num patamar muito parecido com presidentes que tiveram um final infeliz, né? A Dilma, o Collor, o próprio José Sarney. Essa impopularidade não torna muito difícil galgar apoio ao governo? Olha, o presidente Michel Temer, ele não é um presidente popular e não será. Ele mesmo fala isso. Ele é um presidente reformador. Ele é uma pessoa que você pode perceber muito bem isso. Ele é um presidente que tem ótima relação na Câmara, ótima relação no Senado, e durante esse curto espaço de um ano, nós aprovamos o que estava na prateleira para ser aprovado durante muito tempo. A gente aprovou uma coisa importantíssima, que foi o controle de gastos do governo federal. Foi aprovar Câmara e Senado, mudança da Constituição.
Nós aprovamos uma reforma do ensino médio, coisa que estava há muito tempo para ser feita. Mexemos com a Petrobras. Você pode ver que a Petrobras é a maior empresa brasileira, ela está se recuperando exatamente em função de modificações que nós fizemos. A gente aprovou a reforma trabalhista, que é a CLT de 1943. Então, você precisava modernizar o setor trabalhista. Então, tem muita coisa que já foi aprovada e que está para ser aprovada, e eu diria para você que não adianta você ser muito popular e você ter presidente muito popular, ser condenado e estar aí deixando o Brasil numa situação muito difícil. Então, às vezes é preferido, até você não estar bem na pesquisa, mas fazer aquilo que é necessário para a sociedade brasileira. Agora a gente teve recentemente, né, esse aumento dos impostos de combustíveis, que eu acho que deve jogar mais lenha na fogueira da impopularidade, e até um receio de que o governo, de que a equipe econômica não consiga cumprir a meta fiscal, que já é de um déficit, um rombo de 139 bilhões de reais. O senhor acha que essa meta deve ser revista, deve ser flexibilizada para um rombo ainda maior, mas, em compensação, não será necessário aumentar mais impostos? Eu conversei com o ministro Meirelles e dei a minha opinião particular. Qual é? Eu acho que a gente não tem que mexer na meta. Não, deve respeitar os 139 bilhões. Você tem uma previsão, como foi feito, de 139 bilhões de déficit, ou seja, de diferença entre o que você arrecadou e o que você gastou para esse ano de 2017. E eu digo a você, Amanda, que a equipe econômica do governo ela está apartada da discussão política. Você pode ver que a própria equipe econômica, quando detetou que a gente estava com um déficit grande, foi lá e aumentou o tributo sobre o PIS/COFINS dos combustíveis. Nem eu, nem você, nem ninguém quer aumento. Estamos de pagar isso. Isso, né? quer aumento de imposto num país que tem a maior carga tributária do mundo. Mas a equipe econômica tem responsabilidade. Exatamente por isso que a gente tem que trabalhar pela reforma da Previdência, pelo refis, que precisa ser revisto, para a gente... Mas foi totalmente retalhado o refis, virou um Frankenstein. Havia uma previsão de 13 bilhões de arrecadação, agora tem de 1 bi. Virou 400 milhões. Nossa, então, o governo mandou novamente uma outra proposta. Eu acredito que a gente vai chegar num bom termo para poder arrecadar pelo governo e fazer frente às despesas. E a reforma da Previdência, como é que fica? Vai ter número para aprovar a reforma? Vai ser aquela reforma que saiu da comissão especial ou vai ter que ser uma reforma reduzida? Porque hoje fala-se basicamente em preservar a idade mínima, né? 65 para homem, 62 para mulher. Eu antes da fatídica gravação, eu estava com números, até porque... Quais eram esses números? Eram até 200... interessante a gente saber. Isso. No dia 17 de maio, eu até estava para conversar com o presidente da República, estava ali na antessala para mostrar os números. A gente estava num crescendo com 255 parlamentares a favor da reforma, 100 indecisos ainda, mas a gente tinha uma previsão que a gente estava num crescimento. E poderíamos entrar no plenário com 320, 330 deputados para aprovação da reforma. Vocês precisam de uma gordura, né? Isso, como saiu da comissão. Hoje, a gente vai agora retomar esses números. Eu acredito que o governo está trabalhando para a gente poder votar aquilo que saiu da comissão, cujo relator Arthur Maia, ele trabalhou intensamente para poder acertar nos diversos setores da sociedade algo que seja importante e que a gente possa, nos próximos 20 anos, fazer uma economia em torno de 80% daquela previsão de 800 bilhões de reais que o governo tinha previsto. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. Existe essa discussão, por exemplo, da meta fiscal, atrelar isso à reforma da Previdência? Se a gente for flexibilizar um pouco mais a meta fiscal esse ano, mas a condição é de que aprovem a reforma da Previdência, porque essas coisas andam juntas também. A ideia, o que eu digo a você é que a gente tem que trabalhar no sentido de poder fazer uma proposta de aprovação da Previdência, porque vale dizer a vocês o seguinte, o que essa reforma vai resultar? Vai acabar com os privilégios no Brasil. Por isso que você também tem um movimento muito grande das grandes corporações brasileiras contra a reforma. Porque o grande trabalhador que está no regime geral da Previdência, que ganha um limite
de R$ 5.000, mas 70% de quem se aposenta hoje tem 65 anos já e ganha um salário mínimo. Então, quem está no regime da Previdência não vai ser afetado com isso. O que a gente vai mexer, e está mexendo, por isso da reação, é com as grandes corporações, com os grandes setores do funcionalismo, que ganham valores público, de né? 30 mil e tal, e vai por aí de aposentadoria. Então, é nesse setor que a gente quer acabar com os privilégios. Mas aí não parece meio contraditório, porque até depois desse aumento de combustíveis, falou-se muito, poxa vida, mas o presidente Temer acabou dando aumento para toda a categoria, um aumento que tem, sei lá, 22 bilhões de reais de impacto nas contas públicas, e aí agora todo mundo tem que pagar a conta do aumento de impostos. Parece paradoxal também, né? Quer dizer, essa categoria que já é privilegiada porque tem um emprego garantido, né? Vai ganhar aumento de salário ainda. Nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Quando o presidente Michel Temer assumiu no lugar da ex-presidente Dilma, a presidente Dilma já tinha feito um acordo com diversos setores do funcionalismo e negociou um determinado valor muito perto da inflação. Aí nós, naquela oportunidade, achamos por bem aprovar aquele aumento para que não houvesse greve, não houvesse paralisação do funcionalismo, etc. E também porque aquilo já estava acordado. Aí nós aprovamos. Mas depois acabou ampliando isso, né? Não, alguns setores de atividade não tiveram aquele tipo de aumento. O que você tem hoje, por exemplo, vamos pensar, o Ministério Público, que se discutiu aí um aumento de 16%, etc., coisa que, na minha opinião, vai ser muito difícil de ser aprovado, porque já é uma categoria que tem um nível salarial muito alto. Então, eu sinto que a gente deve paralisar, na verdade, com novos aumentos. A gente tem que procurar trabalhar no sentido de diminuir ao máximo as nossas despesas e aprovar aquilo que é necessário para modernizar o país. E a reforma política, hein, deputado, como é que vai ficar? Porque tem até setembro para aprovar. Vai ser ela o tem distritão... que ser aprovada até o final de setembro, até porque a sociedade também tem que saber disso, porque um ano antes da eleição, que vai se dar em outubro, você tem que ter uma legislação... Tem que saber as regras, isso. Né? Eu sou contra aumento de fundo partidário. Não tem cabimento, num momento como esse, aumentar em 3 bilhões e meio Criar de reais. aquele fundo eleitoral, né? Um fundo específico para eleição. O fundo partidário, de você aumentar, tirar dinheiro de impostos da sociedade para colocar em campanhas eleitorais. Eu defendo o que já saiu na Câmara, que já saiu uma proposta de emenda constitucional, já foi aprovada na Câmara, falta aprovar no Senado, que é financiamento privado. Eu não tenho nada contra financiamento privado, não. Eu defendo, desde que você tenha regras específicas. Então, está esperando aprovar no Senado. Eu espero que essa proposta seja aprovada no Senado, ao invés de a gente tirar 3 bilhões e meio de reais da sociedade brasileira, pelo menos, né? Tem para gente que fala colocar até 6, em campanha eleitoral. E o modelo de votação, como é que vai ser? De eleição? Distritão? Vai Eu ser acho que proporcional, continua da maneira como tem? está, regime proporcional dos partidos, como foram as eleições passadas. Eu acho que não há consenso de mudar qualquer coisa com relação a isso. Aí tem uma proposta de cláusula de eficiência, ou seja, você vai ter que ter um determinado número de votos em alguns estados para você poder ter estrutura de tempo de televisão, de acesso ao fundo partidário e também de estrutura na Câmara. Eu fui secretário da Câmara, meio prefeito, até fevereiro desse ano. E eu locava em espaços e etc., além de tomar conta da casa como um todo. Quero dizer que a gente não tem mais espaço para tanto partido que a gente tem. Então, é bom que nós tenhamos uma diminuição de número de partidos que tenham estrutura dentro da casa. A gente está trabalhando para ter, no máximo, 9 partidos com estrutura de tempo de TV, com fundo partidário e com estrutura dentro da Câmara. Lógico que os partidos vão poder existir, como existem em outros países, você não pode proibir que se monte uma agremiação partidária, mas com estrutura, como eu te falei, entre 9 e 10 partidos. Rapidamente sobre a Lava Jato, antes da gente ir para o Pinga Fogo, deputado, o senhor acha que a Lava Jato tem que ter prazo para acabar?
Eu acho que enquanto tiver que investigar, vamos investigar. Eu sou uma pessoa que acho que a Lava Jato tem que existir. Nós tivemos alguns excessos, essa é a verdade, principalmente com essa coisa de delação premiada. Não cabe na cabeça da gente ver que um Joesley da vida foi lá, pegou dinheiro, bancou, pagou propina para Deus e todo mundo e está livre, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa, de alguma maneira, mexer. Até porque a legislação também é nova. Mas eu acho que a Lava Jato tem que ter a sua estrutura e continuar a fazer as investigações. A Lava Jato atrapalha a retomada econômica do país? Eu acho que não. Ela paralisa o país? Eu acho só o seguinte, se você pegar, por exemplo, uma empresa como, vamos pensar, uma Odebrecht da vida, tá certo? Uma Odebrecht da vida fez muita obra. Ela tem uma coisa que se chama atestados de obra. Nos Estados Unidos, quando você tem um problema com uma empresa, a empresa não fecha, ela não demite os seus funcionários, ela manda os dirigentes sair da empresa e não deixam eles trabalharem e toca a empresa. Eu tenho essa visão. Eu acho que uma empresa como a Odebrecht, que já construiu no mundo inteiro, tem que botar gente séria para tomar conta dela, gente honesta, mas não pode desmontar a empresa como um todo. Eu estou te dando um exemplo de uma Odebrecht que pode servir para qualquer outra empresa. Então, eu acho que a gente está, na verdade, num aprendizado com relação a isso. Eu sinto que essas coisas que aconteceram no Brasil finalmente estão sendo investigadas, porque tinha muita corrupção e continua tendo. Você vê com o Lava Jato, com tanto tempo e tal, você tem muita gente ainda que está lá recebendo propina e etc. Então, tem que investigar. Agora, a gente também tem que prestar atenção um pouco nos excessos. Eu acho que tudo que é excesso é ruim para qualquer setor da sociedade. Vamos para o nosso pinga-fogo, então. Lava Jato. Acho que tem que continuar. É importante que a gente limpe o país da corrupção. Sérgio Moro. Acho que é um bom juiz, capacitado e está fazendo o seu trabalho. Rodrigo Janot. Tenho boa relação pessoal com o Procurador-Geral da República. Só que eu acho que fatiar denúncias vai contra os interesses do Brasil. Mas é um bom procurador. Rodrigo Maia. Meu amigo, bom político, vem de uma família de políticos, tem uma visão global do Brasil inserido no mercado internacional e está fazendo um bom trabalho. Renan Calheiros. Meu amigo também, acho só que cometeu um erro de estar no PMDB como líder, criticando esse governo. Aécio Neves. Eu não tenho assim uma grande relação com o Aécio. Eu acho que cometeu um erro, mas precisa se defender. Eu acho que a gente tem que dar o direito para o Aécio Neves, o direito da defesa. Então, eu acho que a gente tem que ter calma, as pessoas têm que ter o direito da defesa. Lula. Gosto dele, tive sempre muito boa relação com o Lula. Só acho que ele devia reconhecer que ele tinha o apartamento no Guarujá. Não ia ter problema nenhum dele reconhecer isso. Não precisava ter isso na sua própria história. Temer. Gosto muito do Michel, acho que é uma pessoa que está comprometida com o Brasil, é um bom político, tem relação política já há muito tempo e é um homem sério. Ele vai comprovar que essas coisas de denúncia não tem nada a ver com ele. E ele vai ser considerado o grande presidente reformista do Brasil. Deputado, muito obrigada pela sua participação na notícia. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Sucesso a todos vocês. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite e até a segunda que vem. Tchau, tchau.